Nesse vídeo eu venho responder alguns questionamentos sobre alunos que acham a prova do Enem cansativa, verdade, que acha que perde tempo e que é muito texto para ler, e por isso a gente precisa buscar estratégias para conseguir lidar bem na prova do Enem. Trouxe aqui, uma calculadora para a gente pensar, calcular o tempo e pensar já uma estratégia que ajude a você organizar o seu tempo, ganhar tempo no momento da prova. Bom, vamos calcular o seguinte, no dia da prova do Enem, que vai envolver as áreas de humanas e linguagens, você também tem a redação, só que a redação você ganha também nesse dia da prova 1 hora a mais para dar conta da redação. E aí você precisa calcular. Geralmente as questões do Enem a gente pensa em média de 2,5 minutos a 3 minutos de resolução, mas você precisa ter pelo menos uma média de quanto tempo você leva na prova de redação. E aí, investigando e perguntando aos meus alunos quanto tempo eles acham ideal para fazer uma redação, todos dizem que a depender do tema, talvez 1 hora e meia seja o suficiente. Como geralmente as pessoas gastam mais de 1 hora e meia na redação ou em torno de 1 hora e meia na redação, a gente tem que calcular para o dia de linguagens o tempo de uma maneira diferente. Bom, calculando aqui o que é que nós temos? Temos aí 5 horas, 5 horas de prova, o que corresponde a 300 minutos. 300 minutos. Desses 300 minutos, nós vamos tirar 90 minutos que você vai levar para fazer a redação e passar limpo. Então, tiramos 90 minutos, sobrou aí 210 minutos. Bom, 210 minutos é tempo suficiente para você resolver as questões seguindo determinadas estratégias. Bom, vamos pensar o seguinte, temos aí 90 questões unindo os cadernos de humanas e linguagens, então 210 minutos dividido por 90 questões, temos 2 minutos e 30 segundos por questão. Então, essa é a média de tempo em que você vai levar para resolver cada questão no Enem. Só que tem uma coisa importante que a gente precisa se atentar. Vai ter questão no Enem que você vai levar 1 minutinho para responder e vai ter questão no Enem que você leva talvez 5 minutos para responder. Então, o ideal não é você, isso é um conselho meu, né? O ideal não é você ficar medindo por questão esse tempo. O ideal seria você ir calculando por blocos de questões, porque a partir daí você vai ter uma média do quanto você gasta para resolver um conjunto de questões. Então, vamos pensar em meia hora quantas questões nós conseguiríamos resolver. Então, em 30 minutos, pensando que nós vamos ter aí 2 minutos e 30 segundos, dividido por 2,30, daria para responder, segundo os meus cálculos aqui, claro, com o auxílio da calculadora, né? Você teria aqui uma média de 13 questões. 13 questões para meia hora. Então, a gente está pensando aí, uma média de 13 a 15 questões a cada meia hora. Minha sugestão é, marque 15 questões e vá contando o tempo de meia hora. Claro que o fiscal vai estar apontando o tempo lá para você de meia hora, senão você pergunta as horas. E aí você vai, dentro desse tempo, marca 15 questões e vai respondendo as 15 questões. Acabou meia hora, você já tem mais ou menos a média aí do tempo que você está levando em cada questão. Acabou a meia hora, marca mais 15, independente de você ter dado conta das 15 ou não. Vá marcando de 15 em 15 questões, de meia em meia hora, e aí você vai conseguir fazer a prova tranquilamente, entendendo que vai ter questão que você leva 2 minutos e 30, vai ter questão que você leva menos de 1 minuto para responder, e algumas questões você pode levar até 5 minutos, a depender da complexidade e talvez o conhecimento de conteúdo que você tenha, que pode fazer com que você perca mais tempo ali, uma vez que tenha necessidade de ler o texto. Bom, e aí? Controlou o tempo, organizou o seu tempo, lembrando que você precisa ter o domínio sobre o tempo. Quem tem que controlar o tempo é você, não pode deixar o tempo te engolir. Vamos lá, as estratégias que a gente pode usar nas questões de português, mas que de repente ajuda aí também para outras provas, né? Mas vamos dar conta aqui da parte de português, porque até para calcular os minutos eu precisei de um calculador, então vamos lá pensar a disciplina de português. Olha só, primeira estratégia é uma que eu já apresentei aqui nessa revisão para o Enem,
que é você estar buscando sempre título, referência do texto. Então, olha o título, olha a referência, vai logo para o enunciado para ver o que ele pede. Alguns enunciados pedem basicamente conteúdo que você daria conta sem ler o texto. O texto está ali como material de apoio, mas algumas você consegue. Por exemplo, a gente tem algumas questões que perguntam o que significa aquela função da linguagem. O que é uma função referencial da linguagem. E aí você não precisaria estar retomando o texto, basta analisar as alternativas e ver se realmente daria conta de responder só pelo conteúdo. Então, primeira estratégia, título, referência, enunciado da questão, analisa as alternativas. Deu conta de responder sem o texto, marca logo e parte para outra questão, porque você precisa ganhar tempo em outras. Aí vamos para o segundo nível. O segundo nível são aquelas questões em que você vai seguir esse mesmo procedimento, o título, a referência, vai para o enunciado, só que aí você percebe que no enunciado está trazendo questões específicas do texto, como por exemplo aquelas questões que trazem ponto de vista do autor. Então, ponto de vista do autor é uma coisa que não dá para identificar sem ler o texto. Vai para as alternativas, veja logo o que as alternativas estão dizendo, porque você já procura no texto aquilo que as alternativas disseram. E de repente você já encontra esse ponto de vista nos primeiros parágrafos. Então você já ganha tempo, marca e vai embora. Outro tipo de questão em que você levaria talvez o mesmo tempo são aquelas questões que trabalham com progressão textual, que pede ou para você ver o valor semântico das orações, ou pedem para você ver uma palavra que retoma outra palavra. Observe que algumas questões do Enem podem trazer isso já sublinhado para facilitar para você. Se não, vá logo no texto buscando essas palavrinhas e os seus referentes. Já vai com foco no que o enunciado está pedindo e aí você também ganha tempo, marca e vai embora. E tem um outro nível de questão que esse você leva um tempinho para analisar, que você precisa fazer inferência sobre o texto. Então, alguns textos literários pedem isso, mas também os textos não literários. Pelo enunciado da questão, você vai ver questões do tipo depreende-se, infere-se e tal, que leva você a fazer uma análise mais cuidadosa do texto. E se você não entender o texto como um todo e o ponto de vista, muito provavelmente você não acerta as alternativas. Então, nesse tipo de questão, lê o texto com cuidado e aí você precisa gastar um tempinho a mais. Olha direito o que o enunciado está pedindo, analisa as alternativas e busca sempre a alternativa que melhor corresponde ao enunciado na sua relação com o texto. Porque pode até ser que você encontre alternativas verdadeiras, mas tem que ter o cuidado se ela realmente corresponde ao que o enunciado pediu ou corresponde ao que o texto está dizendo. São algumas estratégias que, se você pensar bem, ajuda você a ganhar tempo para a prova. Então, estratégias que a gente utiliza na prova de português. Outras dicas importantes. Bom, cuidado com o cansaço mental. O que você faz? Na metade do tempo, procure ir ao banheiro, dar uma caminhada, tomar uma água, né? Então, nesse tempo de ir ao banheiro é o tempo que você, de alguma maneira, está arejando sua mente, circulando o sangue, e aí você volta mais descansado para a prova. É importante dar essa saidinha, que os fiscais não me ouçam, né? Mas não me ouçam porque também vai dar um trabalhozinho para eles, mas é o seguinte, essa saidinha que você caminha para ir ao banheiro, para tomar uma água e volta, ajuda você a refrescar um pouco a mente e talvez acertar mais questões que de repente você não estava conseguindo por conta do cansaço. Isso ajuda muito. No mais é isso. Comece pelas disciplinas que você mais goste, que você tenha mais facilidade, pelos conteúdos que você mais goste. Sobrando tempo, você revisa algumas questões. O Enem não é uma prova em que dá para você revisar muitas questões, porque não tem tempo para isso. Então, o mais importante é que nessa maratona você tenha uma estratégia, como se fosse uma estratégia de jogo, para conseguir administrar bem o tempo, o cansaço e talvez outras questões aí extras que vem no dia da prova, como de repente uma dor de cabeça, uma ansiedade, de repente você está gripado, alguma coisa. Então, ter uma estratégia para o dia da prova é importante. No mais, confiança, sentir-se que está preparado, entender que você está ali para jogar esse jogo, então vamos jogar e fazer um jogo bem feito, certo?
Fica um abraço da tia Paula e desejo todo sucesso para você que me acompanhou aqui nesse canal e para você que está chegando nesse vídeo agora. E depois nós seguimos aí com o canal, continuando com as dicas de língua portuguesa. Foi um prazer estar com vocês nessa preparação do Enem e continuamos aqui no próximo ano também com outras dicas para outras provas. Um beijo e sucesso!